A teoria da evolução seria realmente uma teoria comprovada a ponto de questionar a verdade bíblica da criação do mundo pela vontade e poder de Deus? Em primeiro lugar, precisamos saber o que a ciência busca fazer. A palavra ciência vem do latim scire, que significa conhecimento metodicamente segmentado sobre um assunto. Assunto é uma categoria de coisas unida por semelhanças e diferenças. Logo, podemos entender uma categoria como um conjunto que forma um sistema organizado. O conhecimento científico, pelo seu caráter de recorte e organização do conhecimento, é categórico e sistemático. Logo, o conhecimento científico é, por definição, limitado, não podendo dar respostas para todos os problemas da humanidade. Entretanto, alguns dizem que a ciência possui a última palavra nisso ou naquilo. Nada mais errado e menos científico do que tal afirmação. Portanto, a verdadeira ciência não busca substituir a visão religiosa de mundo, mas acrescentar dados para ampliar o conhecimento humano. Cientistas que negam a religião em nome da ciência advogam em prol da ignorância, pois 99% ou mais da história e comportamento humanos foram construídos sob bases religiosas. Sem falar que qualquer ciência séria sabe que o homem é naturalmente religioso e que impedir o conhecimento religioso é uma das afrontas mais graves aos direitos humanos. Entretanto, os teóricos da evolução julgam que sua teoria é melhor do que a explicação religiosa sobre a criação do mundo. Existem diversas explicações religiosas sobre a criação do mundo. Como eu entendo que só existe um Deus e que ele se revelou em Jesus Cristo, a explicação religiosa que nos interessa é a exposição bíblica da criação. Curiosamente, a Bíblia não explica a criação, mas apenas expõe sua realização. Ninguém precisa saber como Deus fez, mas apenas saber o que ele fez. Isso é biblicamente suficiente. Entretanto, a Bíblia é infalível e inerrante. Portanto, mesmo que uma informação bíblica não seja exaustiva, ela é exata. Em Gênesis 1:1, lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra pela sua vontade e poder soberanos. Lemos também no Evangelho de João 1 que Jesus estava no princípio com Deus e era Deus. Entretanto, saber isso é pouco sistemático e categorizado. É muito geral. Sendo a ciência um conhecimento categórico e sistemático, foi uma questão de tempo para que se buscassem explicações para o que a Bíblia apenas mostra. As explicações científicas são formuladas em teoria, no singular, e teorias em contexto mais geral. Teoria, no singular, refere-se ao conjunto de conhecimentos sistemáticos e categorizados sobre um determinado assunto. É o conjunto de teorias explicativas, leis e definições, pelo menos, que formam um campo de conhecimento. Teoria, no sentido mais estrito, refere-se à explicação de caráter lógico sobre alguma coisa que possa ajudar na investigação científica. Por exemplo, se ocorre um crime, a investigação segue alguma hipótese lógica para sua solução baseada em alguns dados colhidos na cena do crime. Essa hipótese pode estar certa ou errada. Se estiver errada, tal hipótese deve ser descartada, mas se estiver certa, deve ser aproveitada.
A teoria em sentido mais restrito nada mais é que uma hipótese genérica que pode ser aplicada a hipóteses particulares. Se um imenso conjunto de dados é irrefutavelmente certo, ele se torna uma lei. Mas enquanto não for, continuará sendo apenas uma teoria que nada mais é que uma explicação candidata a se tornar lei. Entretanto, as teorias não são infalíveis, mesmo que possuam grande número de dados envolvidos. A mera possibilidade de os dados terem sido colhidos com tendenciosidade torna necessária a dúvida quanto à validade das teorias. Somente falsos cientistas ou alguns tolos acreditam em teorias como explicação última das coisas. Para ficar mais claro, cito o caso de Craig Colley, preso por 38 anos, acusado de um crime que não cometeu. Em 2019, após exame de DNA, a inocência de Colley foi comprovada e a cidade de Simi Valley ofereceu a indenização de $21 milhões a Colley pelo seu erro absurdo. Falei no início do vídeo que as investigações criminais também possuem seu lado teórico e hipotético. A teoria e hipóteses sobre a alegada culpa de Colley eram irrefutáveis, mas mesmo assim consistiram em um erro brutal da justiça americana. Isso tudo nos leva a considerar as teorias científicas sujeitas ao mesmo risco. E isso não é argumento religioso, pois um cientista honesto reconhecerá que essa afirmação é verdadeira. Agora imagine se uma pessoa fosse a única culpada da condenação errada e tivesse que pagar pelo erro. No caso citado, foi uma cidade inteira com seu sistema legal que errou, e foi num país sério. Se, ao contrário, o fato tivesse ocorrido em um lugar ou grupo de pessoas apegadas a seus interesses, dificilmente tal fato viria à tona. Agora voltemos à teoria da evolução. Recebi um comentário no meu canal do YouTube que a teoria da evolução teria evidências a seu favor e que por isso eu seria ignorante por não concordar com essa teoria. O comentário de um possível biólogo dizia que o registro fóssil é uma das evidências da evolução. Além disso, temos a embriologia, a distribuição geográfica dos seres vivos, a análise molecular, órgãos vestigiais. Você deveria se informar mais. O curioso é que, apesar de me acusar de ser mal informado, o biólogo estava mal informado. Afinal, registro fóssil, embriologia, geografia da vida, análise molecular, órgãos vestigiais não são evidência da evolução. Tais coisas são dados biológicos de pesquisas. Dados podem ser interpretados e a teoria da evolução é apenas uma das várias possibilidades de interpretação dos dados. No Brasil, educa o povo para pensar que a teoria da evolução é a única teoria científica a respeito da origem da vida, mas isso é uma mentira replicada por vários alunos que não meditam no que ouvem de seus professores. Talvez você estranhe o que vou falar, mas a teoria do criacionismo científico e a teoria do design inteligente são companheiras da teoria da evolução no campo da ciência. Ambas as teorias não têm nada a ver com religião. Para um entendimento melhor, especialmente do criacionismo científico, vou deixar links na descrição do vídeo para palestras do Dr. Adalto Lourenço, pesquisador ligado à NASA, tratando sobre o criacionismo científico. Depois de assistir a este vídeo aqui, vá lá conferir, pois você verá uma explicação científica feita por um cientista. Afinal, não sou cientista, mas teólogo.
Curioso é que, mesmo não sendo cientista, sei de uma coisa que alguns cientistas deveriam saber e não sabem. Claro que isso é um problema da precariedade e ideologização do sistema educacional brasileiro, mas quem é cientista de verdade não fica prisioneiro apenas do que disse seu professor. Então, se os dados podem ser interpretados sob diversos aspectos, dados não provam uma teoria, mas as teorias ajudam na interpretação dos dados. Por isso, dizer que a teoria da evolução é comprovada vai contra a realidade da própria natureza explicativa dessa teoria. Os próprios evolucionistas não aceitam as teorias científicas do design inteligente e do criacionismo científico, que usam os mesmos dados e chegam a conclusões diferentes. Isso mostra que os evolucionistas estão mal informados sobre sua própria teoria. Mas por que os evolucionistas negam outras teorias? Por interesse corporativo. Interesse corporativo é o tipo de comportamento que leva à proteção de indivíduos que fazem parte de uma rede de interesses econômicos ou de honrarias profissionais. Imagine se algum cientista famoso fizesse uma descoberta errada, mas essa descoberta fosse divulgada como verdadeira por muito tempo. Seriam criados cursos com base nessa descoberta, muitos alunos se formariam e ganhariam notoriedade e bons salários, mesmo na média salarial brasileira. Empresas contratariam esses profissionais baseados em seus currículos. Vendedores venderiam produtos alegando a autoridade desses cientistas. Consumidores comprariam esses produtos com base na mesma autoridade. Agora imagine que algum cientista encherido descobrisse a verdade e mostrasse a todo mundo. Tudo desmoronaria como uma fileira de dominós. Por isso, seria importante defender uma teoria, mesmo sem base, como a última palavra em algo, pois senão toda uma geração de pessoas com salários, diplomas, honrarias, currículos e vendas realizadas teriam sua autoridade questionada. Talvez você pense que questionar a autoridade não seria problema, mas seria sim. Vivemos uma economia de mercado. A compra e venda de produtos mantém a sociedade em movimento. Imagine que os consumidores descubram que foram lesados gastando dinheiro com uma mentira por décadas a fio. Consegue ver a dimensão do problema? Pois é. Por isso, os evolucionistas são tão interessados em evitar que outras teorias científicas cheguem à educação brasileira. Seria uma desvalorização em massa de falsas autoridades que, no mínimo, teriam que pedir desculpas. Entretanto, pessoas acostumadas a honrarias não são humildes a tal ponto. Ou seja, o grande problema da teoria da evolução é a enrolação corporativista para garantir interesses. Claro que existem aqueles que nem sabem disso, mesmo entre os cientistas, e aqueles que fingem que não sabem. Portanto, quando alguém disser a você que a teoria da evolução é comprovada, não caia nessa. O princípio básico da teoria da evolução é que uma espécie pode se tornar em outra espécie e, para isso, existem apenas interpretações de dados, ou seja, mera explicação. Para que a teoria da evolução seja superior ao criacionismo científico ou à teoria do design inteligente, ela precisa de um dado fundamental que a distinguiria de outras teorias. Esse dado fundamental é o chamado elo perdido, que continua com esse nome, pois apesar de mais de um século de pesquisa com essa teoria, o elo perdido entre espécies não foi encontrado até hoje. E nem será, obviamente, mas por isso os evolucionistas se defendem com uma linha do tempo quase que eterna, cuja astronomia mostra ser impossível.
Veja mais sobre isso nas palestras do Dr. Adalto Lourenço. Poderíamos ainda enumerar diversos elos perdidos que foram encontrados durante mais de um século de pesquisa, que eram apenas falsificações comprovadas depois, ou ainda dados que foram manipulados para dar a impressão de embasar a teoria da evolução, como o homem de Nebraska ou os neandertais, mas a pesquisa sobre isso é a sua tarefa de casa. O objetivo desse vídeo foi mostrar que a teoria da evolução não possui autoridade incontestável e que, reitero minha afirmação no vídeo anterior, a teoria da evolução é só uma explicação, como outras sobre a origem da vida, e que podem estar tremendamente erradas, como o sistema judicial que condenou um inocente à prisão perpétua.